Fala, agronautas! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou muito feliz porque a gente está estreando um formato de conteúdo que desde que eu abri esse canal eu quero fazer, que é a entrevista. É um formato que eu particularmente consumo bastante, porque eu sei que é um formato mais leve, né, mais tranquilo, que a gente absorve uma grande quantidade de conteúdo, não só pela troca de ideias que está sendo feita ali, mas principalmente pela experiência de quem está no campo de batalha, de quem já passou por muitas coisas que a gente está passando no momento, ou você que está assistindo aí também. Espero que vocês gostem. O meu primeiro entrevistado foi o Ariel Candiotti, que é um consultor de excelência aqui na minha região, localizado no oeste da Bahia, e ele trabalha aí há mais de 20 anos com o manejo da fertilidade do solo. Ele passou por diversas experiências na carreira dele. A gente foi até lá no escritório dele para bater um papo muito legal sobre o manejo da fertilidade do solo, os desafios, como era antigamente, como é hoje, como incrementar a produtividade através da adubação verde, através do plantio direto. A gente falou sobre agricultura digital, quais são os desafios, como é que está o mercado hoje nessa área, qual seria o manejo ideal se ele tivesse assim todos os recursos disponíveis, o que ele investiria primeiro dentro de uma área, dentro de uma fazenda para conseguir produtividade no menor tempo possível. Você que está inscrito aí no canal ou que está chegando agora, que trabalhe na área de manejo da fertilidade do solo, né, seja na área técnica ou comercial, recomendo muito essa entrevista porque está muito completa, vale muito a pena conferir até o final. Aguardo o comentário também de vocês do que vocês acharam da entrevista, desse primeiro conteúdo. Sugestões sempre são muito bem-vindas aqui nos comentários. Espero que vocês aproveitem muito, porque esse é só o primeiro de vários. Muito obrigada e a gente se vê logo depois da vinheta. Bom, Ariel, primeiro eu queria agradecer, né, a sua disposição de dar essa entrevista aqui pra gente no canal, porque o canal está começando. Então eu sei que às vezes não é fácil, né? Eu também estou aprendendo com tudo isso. Você me comentou aqui que nunca deu uma entrevista, então vamos os dois aqui trocar ideias. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco, de expor o que a gente tem feito. E eu que agradeço. Tá ótimo. E o objetivo é a gente bater papo, né? Eu acho que muito do agronegócio é um negócio muito formal, né? Muito sério. A gente fica às vezes preso, né, em certos padrões assim de apresentação. Então vamos fazer um negócio descontraído, mais bate-papo, sem Tipo campo mesmo. tipo campo, né? Tipo que não aparece no vídeo. Tranquilo. Assim, eu gosto de começar falando um pouco de biografia, né? Eu gosto muito, eu particularmente sou uma leitora de biografias, porque eu acho interessante quando você vê a vida da pessoa e encontra pontos em comum ali, que você pode levar para sua vida, ou que você esteja fazendo, que te incentive a continuar, né? E eu convidei você aqui justamente porque eu considero você um consultor de excelência, e a gente está trabalhando muito isso no canal, né? Desenvolvendo, procurando educar cada vez mais consultores de excelência no campo, então muito por conta disso. Começando, a gente se conheceu ali, acho que eu nem lembro mais, a gente se conheceu na fazenda? Na fazenda. Foi naquela época. Eu entendia que você tocava lá um projeto de agricultura de precisão, né? Coordenava, gerenciava esse trabalho na fazenda, né? Isso, aí depois a gente teve a oportunidade de trabalhar na empresa também que eu trabalhava, num projeto de atendimento ao cliente, né? Que foi um trabalho muito legal. E assim, o Ariel, ele sempre teve essa preocupação de os serviços que ele presta linkar muito com a parte técnica, né? Então, eu lembro quando a gente fez esse trabalho na empresa, você levou um professor para a gente discutir os resultados, que foi bem bacana, né? E agregou bastante no serviço. Fez uma reunião com ele para ele dar uma cimentada, assim, né? No que a gente tinha encontrado de dados, né? Ele que é um PhD, né? O Leandro Gimenez. E foi bom, porque agregou, né, colocou assim também, para a gente não criar uma expectativa de uma ferramenta sem antes fazer a devida crítica também da tecnologia, né? Mostrar, olha, isso, o que a gente espera disso, né? Isso, e como é que a gente pode aplicar essa tecnologia, que no caso era a condutividade elétrica, né? Então, foi bacana que ele mostrou, assim, as possibilidades, né?
E com certeza foi um diferencial, né, na época, eu lembro que Sim, foi. sim. Mas diz aí, antes da gente entrar para a parte técnica mesmo, conta aí um pouco pra gente como é que você escolheu essa profissão de engenheiro agrônomo, o que te levou para esse caminho? Bom, eu tive uma influência, ainda que eu considere meu pai também, que não foi influência, mas é inevitável. Meu pai é agrônomo, ele trabalhou muitos anos, hoje não mais, está aposentado, mas ele trabalhou muito com cana-de-açúcar, lá no Peru ainda, nosso país de origem. Ah, você nasceu no Peru. Isso, eu sou peruano e meu pai foi fazer agronomia na Argentina e conheceu minha mãe e daí depois começou a trabalhar em perímetros irrigados e foi se especializando nessa área de irrigação de cana propriamente. E aí nós viemos para o Brasil em 78. E aí eu vim estudar aqui, depois já, como eu te disse, né, influenciado, não influenciado, ele me disse, olha, fica à vontade, a profissão tem isso de bom, tem isso de ruim, mas eu sempre acompanhando o campo com ele, né, já gostava da parte rural, nós moramos no interior sempre e tal. E aí já tinha uma vocação. Você chegou a trabalhar em quais empresas, assim, qual experiência? Então, aí eu fiz agronomia, em 90 concluí. Meu primeiro emprego foi uma fazenda de café. Foi uma fazenda que eu tinha estagiado. Aí eu gerenciei a fazenda, foi uma experiência muito boa, porque assim, era administrativo, técnico, tudo, né? Até pesquisa a gente fazia lá. Era um grupo muito bom de café. Depois eu tive uma experiência com uma parte autônoma minha. A gente também plantou um pouco de café, começamos um projetinho com pecuária, de corte, né, e plantamos feijão em área arrendada. Então, assim, teve uma experiência autônoma, né? E aí essa experiência foi boa, foi um bom aprendizado, mas depois novamente surgiu a necessidade de voltar para o mercado de trabalho, de crescer profissionalmente, né? E aí surgiu o S da Bahia. Então eu vim para cá em 98. 98. Eu me formei em 90, tive essa experiência entre esse grupo do café e depois autônomo, e daí vim para cá em 98. Comecei aqui em outubro de 98. Nossa, já vai então para os seus 20 anos, né? 21 anos. Eu sempre comento, Ariel, lá no canal e tal, para os agronautas, né, que eu chamo quem assiste o canal de agronauta, quanto que é importante para quem é agrônomo ter essa primeira experiência em fazenda, né? Sim. Né? Que seja muito. E principalmente se é uma fazenda que te permite também sair um pouco só do administrativo, do gerencial de fazenda, que envolve um dia a dia assim, de operacional. Mas se você tem espaço e a fazenda demanda um trabalho técnico com base científica, né, de desenvolver, como eu te disse, até pesquisa, né, e propor novos manejos, né, aí é mais enriquecedor ainda. Sim, é como se fosse lá como fala, residência médica, né? Deveria ser obrigatório também para agrônomo passar por fazenda. Aí que você vai comer livro e vai procurar lá, isso é assim onde é que está. Estuda e aplica na prática, né? Exatamente. E aí que você vai fundamentando mesmo o aprendizado agronômico, né? A vivência do campo. Então, concordo, uma experiência de campo inicial, de carreira, é fundamental. Fundamental. E aí depois, quando você veio para a Bahia, você veio também trabalhando para a empresa ainda? Isso. Eu vim para cá e comecei na Galvani, né? E aí foi uma carreira, né, de um aprendizado de todo esse mundo dos fertilizantes, fertilidade de solo, e aí fizemos especialização, e mais do que a especialização, daí a vivência de campo aqui, né, a gente viu um pouco a região desenvolver, atingir tetos de produtividade, incorporar manejos que hoje já estão aí consagrados, por exemplo, o plantio direto, né? Vimos as doenças chegarem, a ferrugem, o tamanduá, o nematóide agora por último. Então, assim, tudo isso a gente vai pegando, né? Vai pegando maturidade um pouco, né? Mas ao mesmo tempo você vai vendo que o aprendizado é contínuo, né? É dinâmico, nunca para. Pelo contrário, eu acho que quanto mais fatores de produção você tem acesso e tem acesso ao conhecimento e à base, né, teórica,
mais dúvidas surgem, mais você precisa estudar. Então aí nesse período foi um aprendizado muito bacana, de 98 a 2013. E aí foi quando você decidiu abrir Aí consultoria. foi quando a gente decidiu começar esse trabalho. E quando que deu aquele clique, assim, você pensou, O clique, foi, Josi, pensar que a gente poderia contribuir de uma forma um pouco mais ampla, né? E começamos esse estudo, assim, entendendo a fertilidade de um conceito, através de um conceito mais amplo. Então, tendo acesso a essas questões de solo, também já de nematóide, que a gente hoje chama assim a fertilidade biológica, né? Tendo acesso a esse novo conhecimento, as questões físicas de solo, capacidade de retenção de água, né? Então a gente começou a enxergar uma demanda e uma necessidade de um estudo um pouco mais amplo. E aí a gente começou a prestar serviço, né? Começamos, quer dizer, na verdade a gente já começou isso desde 2007, né? Na época meu pai me deu uma força também, como agrônomo, já estava ali aposentado, mas veio, iniciou o projeto com a gente. E dessa empresa então que hoje é a Amassolo, né? E aí começamos a fazer essa amostragem de solos, georreferenciada, depois o nematóide, daí em seguida veio a condutividade elétrica, compactação. Então tentando fechar o círculo assim, de mais fatores ligados ao solo que complementassem um bom diagnóstico, né? um bom estudo. Entendi. Então, aproveitando que você citou, hoje vocês trabalham basicamente com agricultura de precisão, mas tem um diferencial, né, que eu queria que você comentasse. Tem. Assim, Josi, o termo agricultura de precisão eu vi também começar e eu acho que nesse momento ele está assim, recebendo uma nova, como é que se diz, uma nova roupagem, né? Tem um conceito mais amplo. Acho, na minha opinião, que esse termo vai aos poucos ser suplantado aí, né? Agricultura digital, agora 4.0, né? Por exemplo, quando a gente criou assim a empresa e o modelo, né, a ideia da empresa de uma prestação de serviço, a gente colocou assim Amassolo, que seria então amostragem e análise, né? Ainda que a gente não faz análise, mas terceiriza, precisão na gestão da fertilidade. Então a gente entende que existe uma gestão, né, desses fatores do solo que precisam ser confrontados, precisam ser estudados um a um, separadamente, e ao mesmo tempo entendendo a interligação que existe entre eles. Então, quando a gente vai para o conceito de agricultura de precisão, no começo eu acho que foi muito simplista, né? Imaginar que é só aplicar mais onde precisa mais, menos onde precisa menos, e talvez tenha nascido na época com o conceito de economizar algo, né? Por exemplo, fertilizantes. Então, eu acho que esse conceito hoje ele está um pouco assim, realmente precisando evoluir. Até porque não só a química faz parte da agricultura de precisão, né? Onde você conhecer os ambientes de produção. Não é só um ambiente químico, tem físico, biológico, enfim. Na verdade, hoje, acho que a gente, pela primeira vez, a gente está abrindo muito essa parte do biológico, né? Como nunca, né? Eu vejo isso geral, assim, né? A gente está sendo, eu me considero, assim, estou feliz de estar vendo que é um bom caminho, né? Essa amplitude maior do que a gente chama de fertilidade. Então a gente começou assim e faz então esse trabalho, faz levantamento da população de nematóides, que a gente considera um fator também da fertilidade, né? Se você olhar no conceito lá, tem vários conceitos, mas um deles, por exemplo, é assim, a capacidade que o solo tem de ceder elementos essenciais para as plantas para uma produção plena, né? Então, se o oxigênio, na questão, por exemplo, de compactação, aeração, né, é um fator limitante, então a compactação é um fator físico da fertilidade, né? E o nematóide, que seja uma praga de solo, é um fator biológico da fertilidade também, né? Então a gente passou a incorporar esses estudos no solo para que a gente pudesse ter um diagnóstico mais completo e interligado possível, né? Entendi. Então vocês fazem essa parte então
do mapeamento biológico, né? Mapeamento. Focando em nematóide. Isso. Tem toda a parte, claro, de recomendação, né? De análise da fertilidade. Tem. E vocês trabalham com uma vertente muito interessante, que é a condutividade elétrica, né? Também. Então, a condutividade foi uma descoberta, assim, uma luz que, né, que se acendeu e um folheto que caiu na minha mesa aqui, o amigo trouxe, olha, assim, de curiosidade, né? E aí fomos, de curiosidade mesmo, fomos estudar isso. A gente entendia e lembrava de condutividade na água, né? Na questão de irrigação, por exemplo. Mas do solo, não. Então a gente começou a estudar isso um pouco mais a fundo e compramos o equipamento e começamos a prestar serviço. E descobrimos uma grande ferramenta. É um grande sensor e assim, não a gente descobriu, a gente comprovou que já vem sendo feito no Brasil, ainda de forma, não vou dizer incipiente, não, acho que já está avançado, mas ainda pouco, né? Nós temos poucos equipamentos desses no Brasil, não são muitos. Então, eu tenho será 20, 30 no Brasil todo. Então, assim, ainda é uma ferramenta pouco conhecida, ainda não está sendo... Mas quem está usando está comprovando o benefício, né? Está comprovando. E ela, assim, na verdade, ela tem uma grande vantagem pelo operacional, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma operação de mapeamento da condutividade. E é interessante também porque é uma informação que você faz algumas safras e você tem depois para sempre, digamos assim, né? Entre aspas. Sim, ou é uma informação mais estável, né? Que isso. Você pode basear. O dado que você consegue capturar do solo com o estudo da condutividade é um dado mais ligado à física do solo. Então ele é intrínseco a essa área. E como ele está mais associado à mineralogia, à porosidade, também às questões de tamanho de partícula, então, né, textura, granulometria, é uma propriedade do solo que você não muda, ou não muda muito com o uso, com o cultivo. Né? Enquanto... Você em relação à compactação. Isso, compactação sim, né? Mas, por exemplo, na parte química a gente constrói a fertilidade, né? Química, a gente muda o ambiente químico, né? Você neutraliza alumínio, fornece cálcio, faz uma adubação corretiva de fósforo, de micronutrientes, enfim, você trabalha tudo isso que na nossa condição de cerrado é muito frágil, muito pobre, né? Você trabalha tudo isso e muda o ambiente químico. O físico você não muda tanto. Né? Como você disse, a compactação, sim, pode haver, mas a questão física não muda tanto. Então, a capacidade de retenção de água e esse mapeamento que a condutividade elétrica te demonstra, ele talvez seja, ou um mapa como era aquela área enquanto era vegetação nativa. Então, talvez a gente acredita que a ação antrópica, o uso, né, o cultivo, o uso do homem do solo muda muito, talvez não muda tanto quanto a gente imagina. Muda, mas existem também fatores intrínsecos do solo que são muito impactantes. E aí você na pode produção. Separar e trabalhar só com aquele ambiente. Isso. Né? Então, dessa forma, talvez esse mapa realmente ele seja, não vou dizer para sempre, mas um mapa muito fiel de como é que é a variabilidade dessa tua área. E aí você vai começar a trabalhar essa variabilidade, administrar essa variabilidade. Né? E às vezes é muito mais no sentido de investir mais, né? Contrariando aquela ideia da antiga agricultura de precisão do que investir mais, na verdade gerenciar mesmo. Investir de forma otimizada, né? Você tem aí tem algumas aplicações, né, que a gente já conhece, já são realidade no Brasil, né, nas regiões que já trabalham com a condutividade há mais tempo, né? E, Ariel, a gente falou um pouquinho de quando você começou, né, fazendo alguns trabalhos de manejo de solo há 20 e poucos anos atrás, né? Eu tenho curiosidade, assim, de saber como é que era na região a receptividade dos produtores em relação a esse manejo de fertilidade. Como era naquela época e como você vê que está hoje, assim, um avanço dessa questão? Houve um avanço significativo, assim. Eu vejo que eu vivi essa época da correção,
né, de uma transformação rápida e necessária, né, imperativa do ambiente químico. Então, a calagem, a fosfatagem, a nitragem, né, a gessagem, eram necessidades assim de toneladas, né, de grandes cifras, né, isso no primeiro momento não ocorreu, até 2000, por ali, ainda não, 2001, 2002. A partir de 2002, por aí, quando a gente começou a descobrir 60, 70 sacos de soja, né, que viu que era possível, que tinha potencial, então veio a necessidade de fazer essa correção assim com mais investimento. Então, assim, houve essa corrida para mudar o ambiente químico rapidamente, quanto mais rapidamente possível. Né? E na época não se vivia muito as questões, por exemplo, fitossanitárias. Né? Não havia ferrugem, não havia helicoverpa, não havia nematóide. Era mais fácil conduzir a lavoura. Né? Também não havia preocupação com conservação. Então, era preparo profundo, era queima de carbono, né? Sem dó, entendeu? Então, o que eu acho que avançou, e talvez tenha sido até por uma questão de custo, mas essa questão de custo acabou levando a um manejo e uma prática de agricultura muito melhor. O que avançou muito foi essa questão do plantio direto. Você acredita que avançou bem? Assim, você chutaria uma porcentagem, assim? Olha, eu lembro, Josi, que a gente tinha, assim, eu lembro números bem fato, assim, na região. A gente tinha 15,85. 15,85. 15 direto e 85 convencional. Em poucos anos, isso virou 85,15. Olha só. Tá? Mas aí, o 85 começou a ser muito criticado, porque na verdade, era um plantio, não digo plantio direto, mas era um cultivo mínimo. Então, o diesel está caro. Foi numa época que o preço do diesel assim impactou muito no custo. Né? Então, para economizar diesel, se fazia o cultivo mínimo. Mas não se tinha as práticas, não se tinha o domínio das práticas de aporte de biomassa. Na época, então começou daí o sistema Santa Fé, então que era colocar braquiária dentro do milho. No começo era um sacrilégio, né? Mas vou perder produção de milho porque compete, né, e tal. Mas foi sendo inserido e foi sendo dominada essa técnica. Hoje está aí a realidade, né? Hoje eu acho que é inconcebível você colher milho limpo, né? Eu acho que tem que aproveitar e fazer o aporte de biomassa. Então, assim, eu acho que houve essa evolução. E houve a evolução do ajuste fino na questão de fertilidade química. Houve a evolução de começar a estudar o boro, o magnésio, o cobre, né? De começar a melhorar as questões de operacional, de como fazer, por exemplo, a aplicação do potássio, de estudar melhor a questão do fósforo com relação à adubação localizada, adubação a lanço, em linha, que dose de manutenção, dose corretiva, em que momento eu posso abrir mão disso, em que momento eu posso suprimir a adubação em linha e fazer toda em superfície, né, em área total. Então, assim, houve um avanço no ajuste fino, não só da dose, mas também da forma de deposição, da fonte. Né? Eu acho que a gente ainda está nisso, né? Ainda está precisando ter ajustes. Só que agora tem outros fatores envolvidos, né? Você tem essas questões biológicas, agora tem estudos novos, por exemplo, atividade enzimática, uma análise nova que vai dar, assim, criar bioindicadores de qualidade de solo. Hoje o pessoal tá muito mais ligado nessa questão de matéria orgânica, né? E percebendo que o que a gente tem nas análises de solo hoje não são suficientes para indicar, né? Matéria orgânica propriamente dita, atividade dos micro-organismos, né? O que a gente tem hoje, assim, de forma muito clara, é que uma análise boa de solo, aquilo que era o sonho, né? Fósforo, 30 miligramas. Saturação de base, 65, 70, né? Um solo com saturação boa de cálcio, saturação boa de magnésio. Isso não é mais tudo, né? Se você tem isso, você ainda não tem tudo. Então agora vamos ver essa parte da estrutura do solo, da questão de matéria orgânica,
Né? Estrutura eu me refiro ao arranjo das partículas, porque existe a textura, mas apesar de que a gente não tem estrutura nenhuma aqui, mas tem solos arenosos que com um bom aporte de biomassa acabam se comportando como arenoargilosos, né? Ou argilo-arenosos, né? Quer dizer, um pouquinho melhor, tem um agente cimentante ali que melhora retenção de água, melhora a retenção de potássio, né? Então, assim, é isso agora que é o novo, a nova busca, né? E aí vem a reciclagem de nutrientes, quer dizer, como é que eu faço o meu balanço nutricional se agora eu tenho uma braquiária, uma crotalária, um milheto, que também está participando nesse processo, né? De forma química, biológica, física, né? Aí está tudo interligado. E assim, entrando para esse meio, né, que você está falando, a gente está falando de adubação verde, né, colocar biomassa e tal. Como você vê aqui na região a introdução dessa técnica de adubação verde? Porque a gente vê, que nem que você falou, estão começando a introduzir braquiário, mas e a variedade disso, né, de outras espécies, ou então você variar um pouco isso de safra para safra. Se não plantar braquiária, na outra procurar uma outra espécie para dar uma diversificada. Como que você vê? O pessoal está começando nisso, ainda tem muito... Tá, eu acho que a gente está avançando bem também. Já houve, então voltando assim ao número, né? Talvez a gente tenha hoje, não sei se chega a 85, contando 15, também, né? com a parte de... Assim, convencional direto, né? O direto convencional, 85%. Talvez a gente tenha 80, 20, né? Vou arriscar chutar um número assim. Nós temos mais área com cobertura do que área com cobertura e sem mexer do que área sem cobertura. E estamos avançando. Estávamos só reféns do milho e a braquiária inserida, sistema Santa Fé. Agora a gente já começa a ver isso na associação com soja. Então, fazer a sobressemeadura na soja. No último congresso de algodão agora, eu não fui, mas já tem notícia de que não é tão absurdo pensar em fazer inserção de biomassa no algodão. Olha só. Como é que vai se colher esse algodão depois? Tem que ser limpo, né? Branquinho, não pode ter impureza. Tem jeito. Né? Tem que se começar a fazer de alguma forma. Então, assim, a gente está avançando. O que eu acho que a gente ainda precisa avançar mais, e talvez está a passos lentos, assim, já houve no começo, mas ficou ali pelo caminho, de testar outras espécies. Sim, então a gente está milheto, braquiária, milheto e braquiária, e aí entrou a crotalária muito em função do nematóide, que é uma planta que tem um efeito de supressão grande, mas muito rápido também, muito, a gente chama, os nematologistas falam muito fugaz, né? Quer dizer, você entra com um campo de crotalária, ele dá uma suprimida boa, mas é rápido. Se você não tiver outras ações de manejo, vai voltar. Então, assim, a gente ainda está com poucas opções. Então, a gente tem, eu já testei, gosto de testar algumas coisas assim, trouxe nabo forrageiro. Bom, eu não, isso já antes, já foi trazido para cá, mas eu também, nos últimos anos, fizemos um campo com nabo forrageiro, com crambe, com trigo mourisco, né? Então, assim, são opções que não necessariamente são descartadas, assim, de cara, né? Dá para começar a inserir essas outras espécies dentro das tentativas de fazer aporte. E não é só a questão da biomassa propriamente, mas assim, o aporte de biomassa de raiz também é importante. Sim. A gente pensa naquilo que esteja, né, parte aérea, né, 5, 10, 15, 20 toneladas de matéria seca. Tem a raiz também, tem as interações, tem, né, no último evento aqui no workshop de fertilizantes, o Ju Cassar, lá da Federal de Ponta Grossa, falou um negócio muito interessante. Rotação de raízes, né? Nós temos rotação de raízes, rotação de exudatos, né? Então, assim, a gente não está estudando isso tão a fundo ainda, os exudatos, quer dizer, plantas que têm exudatos diferentes, têm interações diferentes com o solo. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que avançar. Vai ser aos poucos, porque tem as questões econômicas aí que são
São sempre os impasses, né? Mas a gente sabe o que tem que fazer, mas nem sempre é possível, né? Sim. É possível colocar em prática. Mas eu acho interessante isso, da gente manter esse espírito sempre investigativo, né? Que às vezes eu percebo muito na prática que o pessoal faz muito um manejo baseado no que a região está fazendo, ou que o vizinho está fazendo, e esquece de manter esse espírito. Peraí, será que não encaixaria outro tipo de cultura aqui, né? Será que... E achei interessante esse negócio que você comentou sobre rotação de raiz, né? Realmente a gente só pensa na parte aérea. Foi o Juca. Rotação de raiz. Porque se você vê a exploração que cada tipo de raiz faz no solo, você tem muito mais volume ali, criando estrutura, né? Criando interação com os micro-organismos. Esses dias eu vi um campo lá na região da garganta, um campo de um policultivo, né? Mix, né? Então tinha assim, eu vou dizer que não era um mix assim perfeito, né? Já vi melhores, mas aqui com a função da chuva você não consegue assim, o ideal. Mas era milheto, crotalária e trigo mourisco. Esses três estavam bem distribuídos e tinha umas outras coisinhas ainda. Mas era assim, uma macega, como dizem, né? E a gente fica olhando para aquilo e vê assim, olha, a gente não sabe o que está acontecendo aqui embaixo. Não sabe, não tem ideia de quanto isso pode estar sendo benéfico para o solo. A gente só vai saber agora depois que a gente colocar soja, se tem efeito na questão física, de compactação. O nado tem, né? Cria umas galerias, o trigo, o maurício, enfim, tem várias interações que a gente ainda não conhece. Na medida que a gente for usando, vai vendo os benefícios, né? Vai descobrindo o que nós podemos esperar disso. Isso aí, muito bom. E essa parte, partindo um pouco agora para a parte de agricultura de precisão, né? Quando começou, o que você sentia? Assim, a gente sabe que tinha um preconceito e tal, a gente sabe que teve uma onda de empresas, até não por má fé, mas por conta de falta mesmo de prática, acabou queimando um pouco esse termo de agricultura de precisão, depois ele evoluiu. Como que você vê a agricultura digital hoje, né? A receptividade em relação aos produtores? O que está sendo mais utilizado hoje, assim, nessa área? Eu acho que hoje, assim, Josi, está misto, viu? Teve esse início de uma corrida, inclusive corrida de empresas que se lançaram a prestar serviço e de produtores que quiseram experimentar, compraram o sistema de taxa variável de insumo, né, de adubo, né, de cloreto, de fósforo, enfim, de calcário. E teve uma fase ali que houve um recuo. Em alguns casos houve um recuo porque alguns produtores acharam que estava bom, eu acho que eu já consegui o que eu queria, mas eu vejo mais produtores que não viram efetivamente resultado. Não conseguiram ver, ou não conseguiram avaliar, capturar esse resultado realmente, de dizer, não, ganhei. Né? Porque eu acho que toda tecnologia ela tem que ter um propósito, um fim, né? Olha, é bonito, é tecnológico, é muito bacana isso aqui, mas como, por exemplo, a condutividade elétrica, tem que chegar numa solução, tem que chegar num resultado final que seja economia ou ganho de produção, de produtividade. Então houve ali um descompasso disso, eu acho, não seguiu assim, né? Agora eu acho que a gente está misto, assim, no sentido de dizer que está fazendo essa transição para esse novo conceito que aos poucos está sendo incorporado, que é o conceito de zonas de manejo. E a zona de manejo é uma ferramenta que está aí falada no mundo, né? não só aqui no Brasil. E tem algumas ferramentas que podem ajudar a definir essa zona de manejo. Uma delas é a condutividade elétrica. É uma delas só. Você pode ter outras, mapa de colheita, imagem, mapa pedológico, enfim, você tem, né? Outras ferramentas. A condutividade é uma delas. Então, eu acho que a gente está agora indo para essa transição. Eu vejo mais aceitação pelos produtores desse novo conceito. Tá? Vejo que aquele primeiro ficou ali um pouco desgastado, houve realmente uma corrida, costumo dizer assim, sem querer ser, mas houve assim, que se criaram frotistas de quadriciclo, né? Então, e é natural, mas assim, precisa haver uma massa crítica de produtores, de entidades de pesquisa,
que comecem a colocar a lupa nisso. Mas espera aí, como é que está sendo esse serviço? Né? Quem está prestando esse serviço? Com que responsabilidade? Com que qualidade? Né? Então, a gente participou de um evento, há uns 2 anos atrás, foi o primeiro evento em que, na época ainda, o IPNI promoveu esse simpósio para criar esse ambiente de discussão com as empresas de agricultura de precisão. Exatamente para ver de perto. Não, olha, isso que está crescendo, nós temos que colocar a lupa nisso e ver o que está sendo efetivamente oferecido, né? E qual é o resultado que tem se alcançado, né? Agora, eu penso assim, Josi, tem vários ambientes. Então, eu vejo que alguns cenários, algumas regiões, alguns tipos de solo, talvez sejam mais receptivos a esse modelo de taxa variável, de grid, né, de fazer um estudo mais detalhado. Talvez outros, talvez o nosso aqui, do Cerrado, seja mais tendendo para esse outro conceito, zonas de manejo. E você já está, com seus clientes, você já está conseguindo trabalhar dessa forma? A gente está, aos poucos, na medida em que a gente conhece a tecnologia e conhece a ferramenta, a gente também ganha confiança. Porque é natural, se eu dizer para você, a gente já descobriu isso achando que era o melhor, não. Acho que se a gente se apaixona, é cuidado, né? A gente considera que isso seja uma ferramenta complementar. Então, hoje, eu acho que o conceito de como conhecer melhor teus ambientes de produção, como conhecer melhor tua variabilidade, é você usar as mais diversas ferramentas possíveis. Claro, desde que isso não avilte o preço, né? Não vai ficar um negócio caro demais. Mas já tem ferramentas hoje muito mais acessíveis. Então, eu vejo que está tendo uma aceitação boa, assim, desse novo conceito. Legal. E dentro de toda essa área, assim, o que você acha que está pegando mais hoje para que avance mais ainda a agricultura digital? Você acha que é mais estrutura, mais falta de pessoas capacitadas, ou o próprio produtor abraçar mais essa ideia? Dessa que está mais próxima do que a gente quer, né? Zonas de manejo, mapas, de repente, com drones ou via satélite para investigar a lavoura. Essa parte assim que seja mais digital mesmo dentro da fazenda, você acha que... Acho que falta estrutura. Os equipamentos ainda estão começando a serem oferecidos, é caro, né? Os prestadores de serviço, como eu, que também associo a esse trabalho de assessoria agronômica, especificamente em solos, a gente está se preparando para isso, né? Então, isso nada nasce pronto, a gente está se preparando, está buscando as ferramentas, está aprendendo a voar de drone, está aprendendo e assim vai. Mas a gente já sabe que esse é um bom caminho. Já que a gente entrou para esse lado aí, com certeza eu tenho até uma pergunta se você é otimista ou pessimista em relação, mas com certeza você deve ser. Sou muito otimista. Né? Eu acho que se a gente for pessimista, você para, né? Sim. A gente é otimista e muito, porque se tem uma área que é dinâmica e que assim, muito mutável, é essa área, né? de agricultura, de agronomia, de estudos no solo, e não só de solo, outros fatores também. Então, acho que a gente está sempre precisando buscar novos conhecimentos. Então, eu sou muito otimista, assim. Acho que a gente está caminhando, sem dúvida, para fazer uma agricultura melhor. A gente já faz hoje uma agricultura melhor. Não só em números que eu digo em quantidades, né? Não só em produtividade. É fato que nós saímos de 40, 50 sacos de soja, para falar em soja, e fomos para 80. Isso é indiscutível. Mas também, na qualidade, eu acho que a gente está avançando. E também nessa preocupação com conservação, né, Ariel? Eu vejo muito mais isso sendo muito discutido. Muito mais. O pessoal procurando técnicas mesmo, né? Não tem outro caminho. Eu acho que o Brasil já e só não divulga tanto quanto poderia, mas o Brasil já no meu ponto de vista, do que eu conheço de agricultura até hoje, eu acho que já é a melhor agricultura tropical do mundo. E é uma agricultura sustentável, é uma agricultura que esse dia eu brincando, falei, olha, a gente deveria começar a criar a associação de produtores
sequestradores de carbono, entendeu? Quem sequestra mais carbono? Eu sequestro mais, você sequestra mais. Entendeu? Começar uma competição boa aí. Porque isso é fato, realidade. A gente vê aí esses campos com soja em cima de uma biomassa de 10, 15 toneladas de matéria seca. Então a gente já está conseguindo números excepcionais. Só falta agora expandir, divulgar. E assim, muito também da missão da AgroInsight, quando ela surgiu, foi justamente de ver isso, né, Ariel? O tanto que já tem de coisas avançadas, o quanto já tem essa preocupação e o quanto que a gente pode aumentar essa mensagem até para educar mesmo a população em geral, que não tem contato com o agro, né? Hoje a gente vê uma polêmica que faz cria um conceito completamente errado. Pessoas falando coisas assim absurdas, sem entender nada da área, isso realmente deixa a gente muito preocupado. E ao mesmo tempo a gente é responsável por isso. Exatamente. Nós temos que fazer essa divulgação, nós temos que mostrar com argumentação técnica e simples, né? Se a gente começar querer falar muito cientificamente, né? A linguagem, não, é mostrar com argumentação que não é por aí, né? E sempre fazendo pontes, né? Exato. Procurando onde que a gente pode dialogar e fazer pontos para chegar num melhor acordo. E assim, em relação ao futuro, né? Eu também penso que muito do que a gente falou aqui, você vê que às vezes o pessoal tem medo, né, do futuro, é a tecnologia que vai substituir o trabalho de quem está no campo, do homem, mas eu vejo muito ao contrário, né, você vê que o tanto que não avançou essa questão até hoje, muito se dá pela falta de pessoa, né, ao contrário, então falta capacitação. A tecnologia é feita por pessoas e precisa de pessoas, então não tem essa de que vai substituir nada. E com melhor capacitação, com melhor formação, né? Melhor qualidade de vida. Isso, e com uma visão mais ampla, né? Eu acho que não tem atividade mais eclética, né, assim, do que a agricultura, né? Um agricultor, ele é de tudo um pouco, né? Ele precisa entender de várias ciências, né? Então, a formação de agricultores, de técnicos agrícolas, de agrônomos, de professores, ela deve caminhar para isso. Eu acho que eu sou muito otimista que isso está acontecendo já. Exatamente. A gente está caminhando para isso. E na verdade o conhecimento é infinito, né? Tanto é que a gente está vendo aí, a gente já está abrindo outra área que é o biológico, uma área infinita de coisa para você investigar. Eu fiz um curso lá na Embrapa uma vez, de microbiologia de solos, que eu acho uma matéria assim, nossa, mas como dizem, né, a ponta do iceberg, né? E um slide muito interessante, o cara mostrou lá um bebê, né, assim, uma imagem de um bebezinho. Então, assim, nós estamos ainda começando. Eu acho que copiando aí uma frase muito simples de um amigo, assim, amigo mesmo, assim, olha, o futuro é bio. O futuro é bio. Isso não tem mais volta. E a gente está vendo realmente o bio e tudo que envolve biologia de solos, que se mistura com conservação, com essa questão do sequestro de carbono, com uma agricultura mais limpa, uma agricultura mais sustentável, tudo isso está caminhando a passos lentos, aí não tem volta mais. Sim. E aquela agricultura que eu sempre digo, a gente precisa imitar mais a natureza. O ambiente natural, ele é perfeito, mas ele, por si só, não a gente precisa ocupar isso, né? Então, a gente ocupa o ambiente, mas temos que, aos poucos, inserir traços assim e questões imitando o que acontece no ambiente natural. Essa rotação de raízes, por exemplo, é isso. O que acontece numa área de cerrado? Não é uma miscelânea de plantas, de todo porte, toda espécie, todo tipo. Então, a gente praticar agricultura com esse conceito, com essa ideia, é uma agricultura que imita mais a natureza. E eu não tenho dúvida que isso é um caminho bom a ser seguido. Agora, não sei quanto vai demorar, e não sei quanto que a gente vai levar tempo para disseminar isso e para que haja também suporte, né, econômico, técnico, científico, né? Mas a gente está caminhando para isso.
Isso é ótimo. E assim, agora a gente tem uma ferramenta ótima, né? Que é aquela que a gente Sim, está usando, sim. inclusive, aqui agora, que eu acho que vai ser muito exponencial em relação a isso, né? Para finalizar, eu queria que você rapidamente falasse para a gente, como se fosse um quiz agora. Se você tivesse, mais ou menos, se você tivesse assim, uma área e restrição financeira não fosse o problema, né? Que você pudesse realizar o sonho aí de todo agrônomo, que é, né, colocar fazer o que precisa. fazer o que precisa. Qual que seria o seu manejo ideal? Bom, é claro que aí vem a velha resposta do agrônomo, depende, né? Mas pensando, por exemplo, nessa região que a gente está, que ainda e vai ser, né, um fato, isso é uma região de risco climático, nós temos que pensar primeiramente num preparo profundo. Então, já é claro para nós que os talhões, as áreas de produção, que ao longo do tempo pode-se fazer um preparo mais profundo, e profundo não é mais 40 centímetros, é 60, 80, 1 metro, quando possível, pelo menos 60. Esses ambientes se destacam em produtividade, em estabilidade na produção. Então, a primeira coisa que eu faria é trabalhar realmente com uma correção profunda. Se não a curto prazo, em função talvez de você otimizar recursos, né? Mas ter isso como um plano de trabalho ao longo, no mínimo, dos 3 primeiros anos, ou 3 ou 4 primeiros anos, em que essa área está inserida na produção, né, na agricultura. Quando você fala isso, você quer dizer gessagem, culturas, gessagem, de calagem, forte, calagem e correção. E correção de fósforo, né, fosfatagem, né. Fósforo é um elemento fundamental, a gente não produz aqui plenamente sem fósforo, sem saturar o solo em fósforo. Isso tem que acontecer, quanto mais rápido melhor, né. Havia um tempo atrás a ideia de que fosfatagem junto com calagem não pode, porque com o tempo a gente viu que não é assim. Na prática, você tem que tomar a vacina, toma logo. Vai doer? Não, toma logo, porque você vai ter que tomar. Então, faz a saturação do teu solo em fósforo, né? Satura o teu solo em fósforo, ou seja, chega num ambiente que o fósforo não seja mais limitante, e também com relação a neutralizar alumínio, né? E fazer a correção da acidez. Então isso teria que estar presente nos 3, 4 primeiros anos do teu plano de trabalho. Na sequência o oposto disso, vamos dizer assim, que é promover biomassa. Aí já dá para começar a pensar no plantio direto, porém eu acho que a gente ainda precisa estudar um pouco mais para encontrar os diferentes ambientes para instalação no plantio direto e de que forma. Então, nós aqui temos poucas experiências de um plantio direto longevo, de 20 anos. Quando isso ocorreu, não ocorreu de forma tão boa, tão ideal. Ou seja, não houve o aporte de biomassa que precisava ter. Não houve a recalagem, não houve a reposição do cálcio e a manutenção da correção. É importante também o monitoramento, né? Monitorar. Então, assim, eu acredito que a gente tenha, diferente aqui dentro dessa região, numa macro-região, você tenha, para cada ambiente, você tenha um tipo de prescrição, um tipo de manejo, né? Áreas que você vai poder conviver com o plantio direto durante 6, 8, 10 anos, pode ser. Outras que talvez em menos tempo você tenha que talvez quebrar esse ciclo, sacrificar e recomeçar novamente, enfim, aí é um estudo caso a caso, né? Mas assim, não sou muito a favor da coisa assim, tem que ser. Não, tem que ser, a gente tem que produzir. Tem que produzir com sustentabilidade, com estabilidade, e tem que ser viável. Então, se não for, aí você vai praticar uma agricultura bonita, mas sem retorno, né? Mas eu acredito que a partir daí, então dos 3, 4 anos, a gente possa começar a fazer isso. Então aí você tem milheto, braquiária, né? E você tem, realmente, uma vez que você fez o perfil, né? Uma vez que você fez o perfil, já dá para
já dá para ter mais segurança de trabalhar de forma a não revolver com tanta frequência o solo. E aí trabalharia assim com rotação ano a ano, Isso, né? isso. Sem repetir por mais de 2 anos. Eu acho que a gente ainda... Eu imagino que a gente ainda possa chegar a esse sonho que é 1/3 de milho, né, 30%, ou pelo menos milho, algodão, ou outras culturas, né, mas que a gente quebre um pouco o ciclo, né, da soja, em função de vários fatores, né, doença. Né. Uma coisa que eu acho engraçado até comentar com você, né, que na faculdade eu aprendia lá que os produtores eram o sistema agro, né, muito levado pela questão dos ciclos, né, de quanto estava o preço de tal cultura, ia lá, plantava e não conseguia sair desse ciclo. Exato. Eu ficava me perguntando, gente, mas será que a pessoa, os profissionais não enxergam que tem esse ciclo e não saiam dele, né, planta o que tem que plantar e aí... É muito imediatista. Muito imediatista, né, e aí eu vim trabalhar e vejo que ainda continua muito isso, né. Mas assim, Josi, Claro. o imediatismo, ele também não é uma opção do produtor. Uhum. Não é que ele quer ser imediatista porque ele gosta de ser Sim, imediatista. Porque às vezes o que urge é dinheiro, é resultado agora. Eu não posso me dar o luxo. Infelizmente, muitos produtores não se dão ao luxo, se é que isso é um luxo, de fazer um planejamento da sua atividade, por exemplo, no mínimo de 4 anos. 2 anos, talvez 3, deveria ser 4, 5, 6. Então você tem um planejamento dessa rotação de raízes, de cultura, que seja mais, enxergando mais a longo prazo, né? E não com essa ideia imediatista de assim, o milho está barato, não planto mais milho. Não. Quanto que você colhe de soja mais numa área que tem milho? E quanto que você recicla de nutrientes, que você pode economizar em fertilizantes? Otimizar teu investimento, né? E quanto que você pode conviver melhor com nematóides fazendo esse... Então não é só o preço do milho. E na verdade é um círculo vicioso, porque às vezes você vai pelo que rende mais porque não consegue. E não consegue sair dele. Seca, não consegue sair dele. Exatamente. Então eu vejo essa necessidade de que os produtores tenham, assim, se preparem para isso, para terem mais tranquilidade para planejar a sua atividade de uma forma mais profissional. Tá ok, Ariel. Acho que é isso que eu tinha planejado aqui para nossa conversa. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade que a gente teve aqui de fazer essa primeira entrevista. Para mim é uma aula conversar com você. Muito, muito legal mesmo. E fica aí o convite, né, para quem também quiser entrar em contato com você, se você quiser deixar algum número, algum e-mail que o pessoal possa entrar em contato direto, você gostaria? Tá, sim, claro, a gente está aqui, né, nossa casa é a Amassolo, precisão da gestão da fertilidade, né, com esse conceito que a gente tem trabalhado, então estamos aqui, meu telefone é 99973-7744, no Instagram estamos como Amassolo Agro, e o e-mail é aacandiotti, TTI no final, @hotmail.com. Certo. Tá. Eu vou deixar aí também na descrição do vídeo, tá, pessoal? O contato do Ariel, quem quiser. Quem for da região aqui, quiser trocar uma ideia com ele, né? Quiser vir falar aqui na... Estamos à disposição. Sempre é bom conversar, trocar ideia, ouvir. Eu acho que o que enriquece é a troca. É isso aí. E eu que agradeço, Josi. Obrigado aí pela oportunidade de ser o primeiro. Puxa, obrigado obrigado mesmo pelo prestígio. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, pessoal, essa foi a entrevista com o Ariel. Espero que vocês tenham gostado. E você já sabe, se você gostou dessa entrevista, se inscreva no canal, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e fique ligado que toda semana tem vídeo novo aqui. Tchau, tchau. Até mais.